Se você assistiu a novelas como Água Viva, Escrava Isaura, Pantanal, A História de Ana Raio e Zé Trovão, Dona Xepa, você com certeza saúda o talento desta grande atriz, Ângela Leal. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e, mais uma vez aqui no canal do Observatório da TV, nós trazemos a vocês o Vale a Pena, um programa que saúda, relembra, resgata trajetórias de grandes nomes do cenário artístico que ainda estão vivos para receber essa homenagem. Para falar daqueles que já são falecidos, nós temos o In Memoriam. Procure aqui que é fácil de encontrar uma playlist com todos os programas em cada uma das suas séries. O In Memoriam, Por Onde Anda, Curiosidades da TV, TBT da TV, Vale a Pena, Ligados na TV, que é o nosso podcast quinzenal das segundas-feiras, Fábio Costa Entrevista, Observatório do Teatro e muito mais. Inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda, torne-se membro também se for possível, ative o sininho para não perder os nossos conteúdos, receber as notificações, deixe seu comentário, deixe seu like aí, o joinha e também compartilhe tudo isso com aquele seu amigo, seu irmão, seu namorado, seu avô, sua avó, a pessoa noveleira do seu coração, para que a gente chegue a cada vez mais gente, tá bom? Muito obrigado sempre. Ângela Leal se chama realmente Ângela Leal, Ângela Maria Rodrigues Leal. Ela nasceu no Rio de Janeiro, capital, no dia 8 de dezembro de 1947. Portanto, agora no final do ano vai completar 77 anos de idade. E é mãe da nossa atriz, produtora, diretora, enfim, outro grande nome do cenário artístico, que é a Leandra Leal. Ângela é filha de um homem de teatro respeitado, reconhecido no Rio de Janeiro, Américo Leal. E, apesar dessa criação, já ligada à vida artística, à dramaturgia, aos palcos, enfim, inicialmente a trajetória política é bom. A política também, mas a trajetória profissional da Ângela Leal não seria como atriz. Ela estudou, se formou em Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ali no finalzinho dos anos 60, enquanto o pai dela, que atuava no meio teatral, passou a administrar o Teatro Rival, que fica no centro do Rio de Janeiro, na rua Álvaro Alvim, ali na Cinelândia, e agora em 2024 completa 90 anos de atividades. Esse Teatro Rival, uma das casas tradicionais de espetáculos lá do Rio de Janeiro, tanto de dramaturgia, peças, enfim, quanto de shows, né? E a Ângela cuida desse espaço cultural do Rio de Janeiro, agora na companhia da sua filha, claro, e passou a cuidar bastante decisivamente depois que o pai nos deixou, né? Ainda com ele vivo, ela já atuava bastante lá, não só como atriz, mas também como diretora, dirigiu shows lá, show de Dona Ivone Lara sobre os 50 anos do samba, dirigiu peças teatrais propriamente, enfim. E especialmente espetáculos ligados à música, shows, né? Além desse, teve um que eu até anotei aqui para não confundir, ó, que foi um show sobre a obra de Dolores Duran com uma cantora bastante famosa, enfim, que quis fazer esse show baseado só nas músicas compostas e interpretadas, enfim, pela Dolores Duran, que é Marisa Gata Mansa, já de saudosa memória, salvo equívoco da minha parte. Pois bem, Ângela Leal formou-se em Direito, mas num momento complicado da vida brasileira, que é o surgimento do AI-5, o Ato Institucional número 5, que foi promulgado em dezembro de 1968 no governo do Marechal Costa e Silva, e endureceu muito a repressão da ditadura sobre aqueles que discordassem dela. A gente pode resumir em poucas palavras dessa maneira, né? E, desencantada com esse momento político do Brasil, também com umas perspectivas da carreira de advogada, ela não quis apostar nisso naquele momento, ao fazer um curso de teatro com Sérgio Brito, àquela altura já um ator e diretor bastante reconhecido e respeitado, Ângela foi escolhida, foi escalada para fazer um papel que não durou a novela toda, dura ali alguns capítulos, é uma participação, mas uma novela de grande sucesso daquele momento, escrita pela Janete Claire, Irmãos Coragem, em 1970.
Nessa novela, ela interpretou uma personagem chamada Yolanda, que é uma enfermeira que participa de uma certa altura da novela quando um dos vilões da história, que é o Lourenço Dávila, papel do Emílcio Frois, aquele que rouba o diamante do João Coragem, personagem do Tarcísio Meira, quando ele está internado num hospital e precisa de ajuda para fugir, para não ser capturado nem pela polícia, nem pelo João, enfim, né? Se eu não estou equivocado, é por aí que a Ângela Leal aparece, digamos que por uns 10 ou 20 capítulos da novela só. Depois disso, ela ganhou uma personagem fixa na novela seguinte das 8 da TV Globo, também escrita pela Janete Claire, O Homem que Deve Morrer, que foi exibida entre 1971 e 1972. Aí a personagem dela se chamava também Ângela e era outra enfermeira, coincidentemente. Havia vários médicos nessa novela, o Dr. Ciro, que era o Tarcísio Meira, o Dr. Roberto, que era o Paulo César Pereio, o professor Zacarias Milani, que era o Arnaldo Vaz, enfim, ou Álvaro Aguiar, eu sempre inverto um com o outro, mas enfim. E, a certa altura da novela, essa enfermeira, Ângela, envolve-se romanticamente com o Lucas Pé na Cova, que é o personagem do Antônio Pitanga, depois que ele formou um triângulo amoroso com a Léa Garcia e o Paulo Araújo. Pois bem, na novela seguinte, do mesmo horário, que também foi escrita pela Janete Claire, Selva de Pedra, Ângela Leal teve outra personagem, a Joana, que era filha de um velho marinheiro, Mestre Pedro, papel do Álvaro Aguiar, e tinha uma vida dupla, que ela escondia do pai. Ela trabalhava numa boate, era dançarina, enfim, né? Com os limites da censura não dava para dizer, mas a gente pode afirmar que a Joana era uma prostituta, né? E ela acaba saindo dessa vida, motivo pelo qual ela era muito chantageada pelo Miro, que era o papel do Carlos Vereza, que sabia da sua vida dupla. Ela acaba saindo dessa vida dupla e casa-se com um rapaz muito honesto, trabalhador, que trabalhava, assim como o pai dela, no estaleiro dos Vilhena, o Zé, que é o personagem do Roberto Bonfim. Na segunda versão da novela, em 1986, quem interpretou a Joana foi a Tássia Camargo, e o Zé foi o Stepan Nercessian. O Miro foi o Miguel Falabella e o Mestre Pedro, o Estênio Garcia. Depois, outra novela da Janete Claire. Ângela Leal viveu uma personagem chamada Carmen, em O Semideus, que foi a próxima novela da autora, mas aí já não substituiu Selva de Pedra, porque entre as duas houve uma escrita pelo Walter Negrão, Cavalo de Aço. Carmen era uma das moradoras de uma comunidade onde o personagem do Tarcísio Meira, que é o Hugo Leonardo Filho, acaba indo viver depois que ele sofre um acidente, perde a memória, enfim. E aí, se eu não estou confundindo uma coisa com outra, enfim, é Vila Cândida, né? E aí a personagem da Ângela Leal, a Carmen, no início da história, era o interesse amoroso do Ari Fontoura, que chamava-se Mauro, mas ela termina a novela casada com um vigarista que se redime, o Lorde José, que é o Estênio Garcia. Depois de O Semideus, Ângela foi escalada pelo diretor Walter Avancini para interpretar Olga na novela Gabriela, do Walter Jorge Durst, baseada na obra do Jorge Amado. Olga era mulher de um mulherengo incorrigível ali de Ilhéus, onde a novela se passava, Tunico Bastos, que era o personagem do Fulvio Stefanini. Olga, portanto, era uma das noras do coronel Ramiro Bastos, personagem do Paulo Gracindo. Depois, em 1976, duas passagens no horário das 6 da TV Globo. Ela fez uma participação na novela Vejo a Lua no Céu, do Silvan Paeso, baseada em Marques Rebelo, no começo do ano, e no fim do ano, e virando para 77, foi Carmen, uma atriz, enfim, que se casa com o Comendador Almeida, que é o personagem do Gilberto Martinho, depois que ele fica viúvo de Dona Esther, que é a Beatriz Lira, em Escrava Isaura, novela do Gilberto Braga, da obra do Bernardo Guimarães, que a essa altura aqui da nossa gravação está sendo exibida ainda pelo canal Viva 70 Fest, mas já está na reta final. Carmen, inclusive, ajuda bastante a escrava Isaura, que é a Lucélia Santos, e o pai dela, o seu Miguel, que é o Átila Iório. Quando eles fogem de Campos dos Goitacazes, eles vão para uma casa que ela tem numa cidadezinha de Minas Gerais, Barbacena. Inclusive, pessoas que desconfiam da Isaura, como o Martinho, que é o André Vale, vão a Campos conversar com a... Vão à corte conversar com a dona Carmen
para saber se ela realmente conhece, se eles são quem dizem ser, enfim, né? Ela quer ajudar a escravizaura. E ajuda bastante, enfim. Depois disso, em 1977, outra novela do Gilberto Braga, agora baseada numa obra do Pedro Bloch, Dona Xepa. E aí, a personagem da Ângela teve, por sugestão dela própria, o nome da sua irmã, Regina. Regina era uma amiga da Dona Xepa, personagem da Yara Cortes. E uma curiosidade é que, por sugestão da mãe do novelista Gustavo Reis, um abraço para ele, caso ele assista aqui a esse vídeo, a Ângela Leal foi escolhida por ele para interpretar a própria Dona Xepa numa nova adaptação do texto do Pedro Bloch, feita pelo Gustavo na TV Record, em 2013. Pelo que eu sei, isso é invasão de domicílio, não é? Põe ela daqui pra fora, né? Uma novela que foi exibida às 10 da noite, 10h30. Era muito tarde a novela, mas uma novela interessante, uma novela boa, que se fosse ao ar mais cedo, 6 ou 7 horas, teria feito bastante mais sucesso. Infelizmente não fez muito sucesso. Entrava no ar muito tarde essa versão. Mas a Ângela Leal conseguiu brilhar no papel da Dona Xepa, que é uma feirante, que cria os 2 filhos com muito sacrifício e acaba sendo alvo da vergonha deles quando eles crescem, depois dela ter feito tudo por esses filhos, o Edson e a Rosália, né? Que no caso da Ângela eram vividos pelo Arthur Aguiar e pela Thaís Versosa. Ela foi abandonada pelo marido, Esmeraldino, que é o José Dumont. A certa altura ele reaparece, né? Mas eles têm vergonha da mãe, porque a mãe fala errado, porque a mãe não tem cultura, porque a mãe é expansiva, enfim, não tem modos muito refinados, né? E esse papel já havia feito brilhar Alda Garrido, tanto nos palcos quanto no cinema. Já havia feito brilhar a Yara Cortes junto com a própria Ângela na novela da TV Globo. E a Ângela na Record fez muito bem também essa personagem. Foi um grande acerto, inclusive. Que bom que ela pôde fazer, né? Depois de Dona Xepa, Ângela Leal fez uma participação muito polêmica e lembrada até hoje num dos episódios da série Malu Mulher, com a Regina Duarte. Esse episódio chamava-se A Amiga e tocou num tabu muito grande, que é a homossexualidade feminina. Essa amiga, vivida pela Ângela Leal, que se aproximava da Malu, fazia uma amizade com ela realmente, ela tinha um interesse a mais na Malu. E aí o público tinha essa discussão. A Malu, uma mulher separada do marido, que tinha uma filha adolescente, enfim, será que ela vai se interessar por essa amiga também? Será que ela vai, por assim dizer, ceder a esse assédio, abrir essa possibilidade na sua vida, enfim? Eu só namorei pra minha mãe me deixar em paz. Malu, eu passei a minha adolescência inteira ouvindo a minha mãe dizer exatamente o seguinte: menina, você tem que arranjar um namorado porque senão você tá perdida. Menina, você vai ficar solteirona. Parecia que ela sabia. Um episódio muito comentado dessa série, Malu Mulher, que tocou em vários tabus a partir dessa personagem vivida pela Regina Duarte. Depois, em 1980, mais um encontro na carreira da Ângela Leal com Gilberto Braga em Água Viva, que agora, em setembro de 2024, está entrando em cartaz no canal Viva 80 Fest. Ela substitui Fera Radical. Essa novela tem a atriz no papel de Sueli, uma moça que gosta muito de uma órfã. Ela no tempo livre vai a um orfanato que fica perto da casa dela, trabalha inicialmente como comissária de bordo em trens de longa distância, especialmente o trem de prata, né, se eu não me engano, chamava-se, um que fazia Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, né? E a Sueli cai de amores por uma órfã chamada Maria Helena, que é o papel da Isabela Garcia, e resolve descobrir onde está o pai dessa menina, porque há informações de que ela pode ser filha de Nelson Fragonar, um boa-vida vivido pelo Reginaldo Faria. E por que ela quer encontrar o pai da menina? Porque a Maria Helena já está chegando numa certa idade em que ela não pode ficar mais naquele orfanato onde ela cresceu, ela vai para outro. Então, ela quer evitar que aconteça isso, e já que ela mesma não pode adotar por uma série de dificuldades, ela não é casada, ela não tem a renda suficiente, enfim, é a pessoa mais indicada para adotar, mas burocratizam muito isso. Então, ela resolve unir a filha ao pai.
e apaixona-se por ele ao começar a conviver com ele. Enfim, ele resiste muito à ideia de que é pai da Maria Helena, mas depois acaba aceitando-a como sua filha. Sueli, tá na cara que eu não queria falar com você. Será por quê, hein? Porque você não quer assumir a paternidade da sua filha. E por que diabo eu vou assumir a paternidade de uma menina que eu mal conheço? Porque ela é sua filha. Mas aí, muita água rola embaixo dessa ponte, como diria o outro, né? E a Sueli é uma grande personagem, porque enquanto ela passa a novela toda querendo arrumar a vida da Maria Helena e curtindo uma paixão pelo Nelson, ela também tem contato com uma mulher muito rica, estrangeira, francesa, né? A Madame Besançon, que é uma participação da Henriette Moreau, e acaba passando um tempo fora do país. Quando ela volta, é outra Sueli, requintada, bem vestida, na moda, cuidando bem do cabelo, etc. Enfim, e o Nelson até fica impactado com essa Sueli, já que o seu romance com Lígia, que é a Beth Faria, não ata nem desata, né? E ela acaba, inclusive, se casando com o irmão dele, Dr. Miguel, que é o Raul Cortez. Então existe ali um ameaço de que o Nelson, quem sabe, dê essa chance que a Sueli quer tanto, enfim. Mas há uma fala muito legal no final, quando ele quer casar com a Sueli. Ela fala assim: Nelson, você quer casar comigo por quê? Eu quero casar com você porque eu gosto de você, porque eu te admiro muito. Ela fala: tá aí. É interessante essa sua resposta, né? Porque, por exemplo, eu admiro muito, sabe quem? Carlos Drummond de Andrade. Nem por isso eu quero casar com ele. Eu acho isso genial. Pois é, né? Ele não quer casar com ela porque a ama, porque tem desejo por ela, porque tem afeto por ela. Não, ele quer casar com ela porque a admira, né? Então essa resposta que ela dá é muito boa. Ela, na verdade, o convence de que os dois se casarem é um erro e que ele deve ir atrás da mulher de quem ele realmente gosta. Ela já superou aquela coisa, ela não tá mais na dele, digamos, né? Ela, Sueli. Depois disso, no decorrer dos anos 80, Ângela Leal fez outras participações em produções de várias emissoras, inclusive, não só da TV Globo. Em 1982, ela foi Yara, na minissérie do Euclides Marinho, Quem Ama Não Mata, que é uma antiga namorada do papel do Cláudio Marzo, né, o Jorge. Antes, nesse mesmo ano, ela foi a mãe da Luana Camará, nos flashbacks, nas lembranças de Sétimo Sentido, outra novela da Janete Claire. E em 1985, dois trabalhos bastante lembrados na sua carreira. A Odete, de Roque Santeiro, do Dias Gomes e também do Agnaldo Silva. Odete, que é irmã da dona do bordel da Rua da Lama, a Efigênia, que é a Regina Dourado. E uma antiga empregada da casa do Senhorzinho Malta, o Lima Duarte. Ela sabia de algumas circunstâncias em torno da morte da mulher do senhorzinho, Dona Margarida, que era Lilian Lemmertz, e por essa razão ela acaba assassinada. Ela é atropelada pelo capanga do senhorzinho, o Terêncio, que é o Valdir Santana, amando do coronel, que não gostava de ser assim chamado, inclusive. Ela é atropelada por ele. E depois, a atriz pôde ser vista como Cesarina, agora ela, dona de um bordel, em Tenda dos Milagres, minissérie do Agnaldo Silva, escrita também com a Regina Braga, baseada no romance do Jorge Amado e dirigida pelo Paulo Afonso Grisoli. Depois, em 1986, Ângela Leal participou de uma minissérie de Orlando Senna, Carne de Sol, que foi ao ar na TV Bandeirantes. Junto com ela também o Jonas Bloch, salvo erro meu, a Dilma Lois, que foi a diretora, o Carlos Vereza, e também fez uma novela chamada Novo Amor, do Manuel Carlos, na TV Manchete. Nessa novela, a personagem dela se chamava Isabel. Era a ex-mulher do protagonista masculino, um deles, o Bruno, que é um comissário de bordo de aeronáutica, né? De aeronáutica não, de aviação, né? Que é o Nuno Leal Maia. E a presença da Isabel atrapalha um pouco o romance dele com a personagem da René de Vilmont, porque a Isabel aparece grávida e dizendo que o filho é do Bruno, embora os dois não estejam mais juntos, né? Mais para o fim da década, nós temos, entre 87 e 88, Dona Mercedes, a mãe de criação do Édipo, que é o Felipe Camargo,
mulher de Américo, Oswaldo Loureiro, em Mandala, novela do Dias Gomes e do Marcílio Moraes, na TV Globo. Depois disso, a atriz faz vários trabalhos na década de 90 na TV Manchete. Basicamente, entre 1990 e 1998, podemos ver Ângela Leal em muita coisa na TV Manchete, quase tudo. Né? Muita coisa ela fez na TV Manchete. Nesse ano de 90, ela fez aquela que, junto com Sueli, a gente pode dizer que é o seu momento mais célebre na televisão, né? Maria Bruaca, na versão original de Pantanal, do Benedito Rui Barbosa. Maria Bruaca, que mais recentemente na TV Globo foi vivida pela Isabel Teixeira, é uma mulher que, bonita, tem o seu valor como figura humana, além da beleza, mas é muito maltratada, muito castigada por uma vida cachorra que ela é obrigada a levar pelo marido que a odeia, que é o Tenório, papel do Antônio Petrin. O marido dela é um monstro, é um grileiro, um ocupador, ocupante, enfim, um invasor de terras alheias, e ele causou toda a desgraça da família dos Marruás, inclusive o Gil, a Maria, a Juma, né? A gente sabe disso desde o começo da novela. E o Tenório, ele é casado com a Maria, mas ele tem na cidade grande, no Sudeste aqui, no Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim, ele tem no Sudeste uma outra família com Dona Zuleika, que é a Rosa Maria Murtinho. E com Maria, ele tem uma filha que contesta essa situação do casamento deles, como ele trata a mãe, enfim, uma menina tupetuda, né? A Guta, que é a Luciene Adami. Depois disso, a história de Ana Raio e Zé Trovão trouxe Ângela Leal no papel da velha Biga, que era uma mulher muito mais velha do que a Ângela, um papel bem diferente da Maria Bruaca, que deu oportunidades para a atriz de criar muito em cena com toda a sua experiência e cancha de teatro, enfim, seus estudos de voz, de corpo. Tudo aquilo serviu para criar a velha Biga nessa novela da Rita Buzari e do Marcos Caruso, que é uma personagem alegórica. Ela aparece em várias situações, segue as caravanas dos peões por vários lugares do país e está sempre por dentro de tudo. É aquela personagem que tem um conselho para dar, tem um comentário a fazer, pede esmolas, enfim, anda em andrajos. É uma mendiga, né? Mas ela é muito sábia e não é boba. Depois disso, Ângela Leal participou de O Marajá, uma produção que foi interditada, foi censurada. O presidente Fernando Collor de Mello conseguiu a interdição desse projeto, supervisionado pelo Fernando Barbosa Lima, na mesma TV Manchete, e a equipe de O Marajá foi alocada numa novela que estreou alguns meses depois, no fim de 1993, chamada Guerra Sem Fim, assinada pelo José Louzeiro e pelo Alexandre Lídia. Nessa novela, ela interpretava a personagem Vânia, que era ligada ao China, mulher dele, salvo erro meu, que era o Rubens Correia, né? E houve uma sequência de novelas entre 1995 e 1998, todas elas com cerca de um ano no ar, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e as três contaram com Ângela Leal. Não do começo ao fim todas. Do começo ao fim, ou quase, só Mandacaru, que foi a terceira, mas ela participou das três. Tocaia Grande, de Walter Jorge Durst, a partir da obra do Jorge Amado. A personagem que ela fez foi a Zilda, que era a mulher do Natário, papel do Roberto Bonfim. Ela morre na novela, não dura a novela toda. Depois disso, ela viveu em Chica da Silva, a novela seguinte, escrita pelo Valcir Carrasco, a Marquesa Carlota, que era a Marquesa de Mogadouro, se eu não estou enganado. Ela era tia do contratador João Fernandes, personagem principal masculino da história, que era o Vitor Wagner. E não valia grande coisa, né? Ela, inclusive, não ia bem de dinheiro, estava falida, vendia joias, etc., para ter um dinheiro, sempre com muita pose, né? Era a típica nobre com tradições europeias, que aqui se empoava todo e usava umas perucas, né? A francesa. A senhora venderia para mim? Não. Se ficar bem, ofereço-lhes. Não posso aceitar um presente dessa monta. Agora vamos. Venda as esmeraldas para mim. Vou pedir ao meu escravo Malé que as traga. Se a senhorinha gostar, já que não aceita meu oferecimento, então pague o que quiser. E ela chega a ser expulsa da casa pela Chica,
porque ela é uma clara inimiga da Chica, claramente desaprova o relacionamento do sobrinho com ela, né? Então, a Marquesa Carlota não cai nas graças da protagonista, que era a Thaís Araújo. E depois de Chica da Silva veio Mandacaru. Mandacaru, que é uma novela do Carlos Alberto Raton, também teve texto do Zeno Wild, Tairone Feitosa, Calixto de Inhamuns, né? E essa novela trouxe Ângela Leal no papel de Dona Olívia Guedes, que era mulher do Coronel Honorato, papel do Jonas Mello, e mãe da mocinha dessa história, a Juliana, que era a Carla Regina. O senhor tem amor a Deus, tem? Tenho, mas pouco. E a mim? O senhor tem um pouco de amor a mim? Tenho não, mas sou esposo. E a Juliana? O senhor tem amor? O senhor quer que ela volte? Juliana há de voltar para Palmeirim pelos meus esforços. Depois disso, em 1999, a atriz participou de Chiquinha Gonzaga, minissérie do Lauro César Muniz na TV Globo. Ela vivia Dona Celeste. Celeste era tia do marido da Chiquinha Gonzaga, o Jacinto. A Chiquinha Gonzaga, Gabriela Duarte, na primeira fase, Regina na segunda, e o Jacinto era o Marcelo Novaes. A Dona Celeste tinha um interesse incestuoso pelo Jacinto. Ela era apaixonada pelo sobrinho. E ela não gostava da Chiquinha por essa obviedade de motivos, né? Quando a Chiquinha abandona o casamento, sai de casa e deixa os filhos com o pai, a Dona Celeste deixa muito claro para o Jacinto que ela pode ajudá-lo, que ele não deve ficar querendo trazer Chiquinha de volta, né? Não precisa se preocupar com esse negócio de mãe para os filhos e nem de ter uma mulher, porque ela está ali para isso. Ela deixa bem claro que não quer ser tia dele, uma tia convencional. Ela quer deitar na cama com o Jacinto, para ser assim, sutil, né? Depois disso, a Ângela Leal, no decorrer da década de 2000, sempre levando junto o teatro rival, atividades em teatro e atividades em cinema também, né? Mas no ano 2000 ela fez uma novela na TV Record, do Marcos Lazzarini, Vidas Cruzadas, uma mulher um pouco frágil, triste, porque teve a filha tirada dos braços, enfim, né? Ela criou um filho que não era dela biologicamente, a Beatriz. Ela era filha da dona Natália, que era a Laura Cardoso, e do doutor Teodoro, que era o Sérgio Brito. Sérgio Brito, que deu curso de teatro para ela na virada dos anos 60 para 70, né? Lembram-se? Depois disso, essa novela foi ao ar no ano 2000. Depois disso, salvo engano meu, a Ângela Leal só voltou a trabalhar na televisão em 2006 para 2007, no papel de Dona Hilda, que era a mãe do Marcelo, personagem do Thiago Pique. Marcelo era casado com outro rapaz, vivia com outro rapaz, eles eram homossexuais, né? O Rubinho, que era o Fernando Eiras, numa novela do Manuel Carlos chamada Páginas da Vida, que foi ao ar entre 2006 e 2007. A Ângela Leal entra na novela faltando mais ou menos uns 3 meses para o fim, assim, a novela tem 200 e tantos capítulos, né? Perto de 200, ela entra ali para capítulo 140, 130, por aí. Ela não tem preconceitos, enfim, ela os incentiva a ter filhos, ela tem muito gosto em vê-los oficializando a sua união da maneira como era possível naquele momento, enfim, né? Assinando documentos, como a gente fala, né? E depois disso, Ângela Leal, em 2007, fez uma participação na TV Globo como a apresentadora, Edith, se eu não me engano, apresentadora de um concurso do qual a confeiteira, que era a Giovanna Antonelli, que fazia a Clarice, participa na novela Sete Pecados, do Valcir Carrasco. Mas foi só uma participação de alguns capítulos. Nesse mesmo ano de 2007, ela faz mais uma participação no primeiro capítulo de uma novela da Gisele Joras, aí já na Record. Amor e Intrigas. No começo da novela, em Ouro Preto, em Minas Gerais, a dona Dilma, que é a personagem da Ângela Leal, acaba tendo um AVC, um derrame, enfim, ela morre quando ela tem o choque de saber que as máquinas da oficina de costura que ela tinha, um ateliê de modas, foram vendidas pela filha, Valquíria, que era a personagem da Renata Domingues. E a outra filha dela, que era boa, valia o que comia, era a mocinha da história, a Alice, que era a Vanessa Gerbelli. Com essa autora, Gisele Joras, Ângela Leal fez mais 2 novelas depois. Ela fez Bela a Feia, no papel da Olga, né, se eu não me engano, que havia criado o Rodrigo, mocinho da história,
o Bruno Ferrari, né? A Olga era governanta, enfim, era a figura de mãe que ele tinha, porque o pai dele, que era o Jonas Bloch, havia privado esse rapaz do convívio dele com a mãe, que era a personagem da Vera Fischer. Da Vera Fischer é bom. Da Sylvia Pfeiffer. Não sei porque eu falei Vera Fischer, mas enfim. E depois a Gisele Joras foi autora de um outro trabalho da carreira da Ângela Leal, que é Balacobaco. Essa novela ela não fez inteira, que eu me recorde. Foi ao ar ali em 2012, 12 para 13, na faixa de 10 da noite da TV Record, e a personagem dela chamava-se Heloísa, morava em Petrópolis. A certa altura da novela ela é assassinada, inclusive por obra do mesmo Bruno Ferrari que ela havia criado em Bela a Feia, mas aí ele era um vilão, um psicopata, enfim, muito cruel, o Norberto. Nesse meio tempo, na TV Record também, a Ângela Leal fez Edna, a mãe do Davi, que é o Leonardo Brício, que vem a ser o Rei Davi, do título de uma minissérie ou uma mini-novela, como queira, escrita pela Vivian de Oliveira e que foi ao ar pela primeira vez ali por essa época, em 2012. Né? Foi reprisada outras vezes, enfim. Logo em seguida, né, ela saiu de Balacobaco meio que já para se preparar para fazer a Dona Xepa, que foi a substituta do Balacobaco. Fez muito bem o papel, como eu disse há pouco. Depois disso, a saúde da Ângela Leal não ficou tão boa quanto a gente gostaria, né? Ela teve um câncer no fígado, enfrentou, venceu, enfim, e acabou sofrendo um infarte no final de 2019, salvo engano meu, quando o Teatro Rival, que ela dirige até hoje, perdeu um patrocínio de quase 20 anos que vinha já da parte da Petrobras, que na ocasião modificou a sua política de patrocínios e com isso o Rival perdeu esse patrocínio. A Ângela Leal foi um baque muito forte, ela sofreu um infarte, mas sobreviveu, felizmente, né? Recuperou-se bem, só que ela ficou com uma sequela dos males de saúde pelos quais passou, que é um tremor nas mãos. E ela até fez um comentário, não faz muito tempo, dizendo que se aposentou por este ou aquele motivo, mas que também, fora não ter mais interesse em representar, ela falou assim, depois de uma certa idade, quando a gente fica velha, só ganha papel de empregada. E aí, como é que eu vou servir um chá? Olha, eu fiquei com a mão tremendo, né? Depois dos problemas que eu tive. Então, como é que eu vou servir um chá? Ela até usa essa frase. E é claro que para atrizes do quilate da Ângela Leal e com a trajetória rica que ela tem, sempre deveria haver bons papéis, né? Apesar de ter gente que fala que não tem esse negócio de que tem que ter papel para atores de mais idade, atores de uma certa idade, inclusive, andaram falando isso aí outro dia, né? Enfim, vocês que acompanham o noticiário de TV sabem de que eu tô falando. A Ângela Leal decidiu retirar-se da interpretação por vontade, né? E também por conta do momento que ela vive. Mas isso não a impediu de realizar um sonho da filha, né, e dela, das duas trabalharem juntas num projeto muito acalentado pela Leandra, que é uma série que está no catálogo do Globoplay, que ela é a responsável, né, chama-se A Vida Pela Frente. Foi lançada recentemente, no ano passado, né, e a Ângela está lá, com uma presença muito saudada, enfim, né? Não só por ser a mãe dela, mas porque foi muito especial para elas esse projeto. Não há mais nada em vista, porque a Ângela oficialmente aposentou-se, como eu disse. Mas que a gente gostaria de poder vê-la, claro, gostaria, né? E fica o streaming, ficam as reprises para que a gente mate essa saudade. Nos palcos, fora tudo que ela fez para manter o teatro de pé como um centro de resistência cultural a todas as intolerâncias, repressões e totalitariedades, será que existe essa palavra ou não? Ângela esteve como atriz presente em espetáculos como A História é uma História e Flávia, Cabeça, Tronco e Membros, esses dois são textos do Milor Fernandes, Meu Reino por um Cavalo, do Dias Gomes, Papa Rigit, acho que é assim que fala, né? Do Oduvaldo Viana Filho, Vianinha, e também Trair e Coçar é Só Começar, do Marcos Caruso, seu colega também de Ana Raiz e Trovão, como eu citei há pouco. E no cinema, fora teatro e TV, Ângela Leal esteve presente em filmes como Bonitinha Mais Ordinária, Suzu Ângel, Perdoa-me por Me Traíres, Febre do Rato, Bububu no Bobobó, Fogo Morto, Muito Prazer, Querô e O Casal. Ângela Leal, sem dúvida merecedora desta homenagem aqui no nosso Vale a Pena. Espero que, caso ela assista aqui ao nosso programa, ela goste. Você que a admira também. Possivelmente faltou alguma coisa, porque o nosso tempo é curto, não dá para falar tudo, especialmente a respeito de quem
tanto fez na vida, como é o caso da Ângela. A gente tenta, né? Mas vale a homenagem em vida, como é a proposta do nosso Vale a Pena. Um abraço para você, obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau!